Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente ao vivo, né, para compartilhar um pouco da palavra com vocês, para a gente poder estudar um pouco da Bíblia, ter comunhão no nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que estão online conosco e queremos crescer. Fala para outros, comunique, mande, divulgue, que estaremos sempre na quinta-feira às 9 horas, 21 horas, sempre nessa comunhão, nesse estudo bíblico. Queremos sempre fazer rápido, porque a gente sabe que também é meio cansativo, mas queremos te abençoar em nome de Jesus. Não esqueça, domingo, 9h30 da manhã, nosso culto, estaremos juntos, celebrando ao Senhor, tendo comunhão para a glória do nome de Jesus. Também, se você quer uma visita durante a semana, fala conosco, diga o dia, vamos ver se a gente pode te visitar, ter comunhão para a glória do nome de Jesus. A palavra que eu quero te falar hoje, vamos começar hoje, vamos seguir provavelmente semana que vem também, é uma palavra que está lá em Lucas capítulo 6, essência da mensagem de João Batista. Era batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como é extremamente importante. Eu chamo o título dessa mensagem de mudança de vida. Precisamos aprender a deixar Deus mudar nossas vidas. Como é difícil. E só mudamos em geral quando algo nos faz mal. Sabe quando aquele hábito, por exemplo, de comer um determinado tipo de comida e de alimento, e aquilo está começando a fazer mal na sua vida, e o médico diz, olha, precisa mudar o seu cardápio, vai ter que mudar, senão isso pode agravar na sua vida. E a gente tem tanta dificuldade de mudar. A Bíblia fala que você tem uma necessidade de arrependimento. E arrepender não é fácil, porque arrepender é dizer, eu reconheço que o que eu estava fazendo era errado e eu gostaria de viver uma nova vida. Sabe aquele arrependimento de algo que você fez e quer uma nova vida, uma mudança, algo extraordinário de Deus na sua vida? No mesmo capítulo 3 de Lucas, agora no versículo 8, diz assim, a pregação de João Batista, né? Dizia assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Deus está dizendo, olha, precisa... Não somente o arrependimento não pode ser uma coisa apenas de palavras. Eu preciso mudar. Não, tem que mudar. Tem que produzir os frutos de arrependimento. Esses frutos mostram que mudamos. Aquele fruto ruim foi mudado. Agora produzimos frutos bons. Porque você sabe que para mudar, nós temos que... Por isso que ele fala no mesmo texto que o machado está colocado à raiz das árvores. Por que está colocado na raiz? Porque se não mudar a raiz, não mudamos os frutos, não mudamos a natureza. Deus não está preocupado com os pequenos frutos, mas Deus está preocupado com a raiz, lá no âmago da sua alma que precisa mudar. E essa mudança é um confronto no estilo de vida que muitas vezes estamos acostumados a viver. Deus está nos confrontando a uma transformação de vida, algo que seja profundo. Então, vamos entender aqui um ponto. O primeiro ponto que nós vamos estudar hoje é o que te conduz à mudança. E vamos colocar entre parênteses, o que te conduz à mudança, que é o arrependimento. O que conduz você? Ou o que deveria conduzir você ao arrependimento? Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, esse versículo é muito importante, porque ele dá uma ideia clara. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim,
ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quem te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Deus, quando Ele quer mostrar para você que algo é errado, você sabe, o nosso coração ele se torna duro. O Freud, o pai da psicanálise, ele dizia o seguinte: se algo te incomoda, se algo perturba você quando você faz, se você não quer se sentir perturbado, insista, continue fazendo e depois de um certo tempo você não sentirá mais tão mal. E é verdade. Mas o que ele está ensinando é algo, chama-se endurecimento do coração. Ele está ensinando você a tornar o seu coração como uma pedra. E aí é por isso que você vai entender algumas coisas. Por exemplo, você vê pessoas que cometem barbaridades, coisas extremamente horríveis, e não sentem mal. Eles até riem, eles até ficam... parece aqueles filmes de terror, né? Faz coisa errada e ainda fica... Maldade, pura maldade. Mas não é assim que as pessoas falam ou fazem. Elas sabem que algo está errado nas suas vidas, justificam, dão desculpas terríveis, eles continuam fazendo. Então, eles não... o que nós precisamos é de uma revelação da bondade de Deus. Eu diria mais, da santidade de Deus, porque é ela que é Deus quem nos constrange ao arrependimento. É Deus que nos leva ao arrependimento. Sabe, você só descobre que a sua roupa é suja quando você chega num lugar de muita luz, muita claridade. Por exemplo, vamos pegar assim, se numa sociedade todo mundo andasse com roupa suja de graxa, de óleo, de terra, todo mundo usasse, mas fosse um lugar escuro, negro, não tivesse luz, então ninguém saberia que todo mundo está usando aquilo. Mas quando você chega para a luz e você olha para você mesmo, você descobre sujeira, coisas horríveis. Você diz, como é que eu fui ficar assim? Então, como é que você vai entender que precisa mudar na sua vida? Quando você se aproxima de Deus, quando você deixa Deus mostrar a sua santidade, a sua glória, a sua bondade. Sabe, é como quando você faz uma maldade diante de uma pessoa extremamente boa e justa. Você se sente constrangido. É isso. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos acostumamos ao pecado. Quando eu me aproximo de Deus, eu fico constrangido. Por isso que a Bíblia diz que muitos não se chegam para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguídas, questionadas. Eles não se chegam, porque eles querem continuar fazendo o que não é certo. Outro versículo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Olha que coisa interessante. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz depressão, angústia, sofrimento, alma abatida, porque é uma tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus, sabe quando você começa a sentir que o que você fez não era certo? Sabe, o que você fez, está sentindo mal, o Espírito Santo está constrangendo, trazendo à luz, mostrando convicção, e você está se perturbando, é porque Deus quer te ajudar a mudar. Deus está tocando na sua vida.
Bem-aventurado é aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo, pela bondade de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus. E isso ajuda você consideravelmente a mudar de vida. Por isso que digo a você, caro irmão, amigo que está me assistindo, digo a você, quanto mais você deixar Deus chegar perto da sua vida, mais você vai ser constrangido a abandonar hábitos e atitudes ruins que porventura existam na sua vida. Mais um versículo e aí por hoje nós vamos terminar. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Olha o que ele diz aqui. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o versículo anterior, ele fala que Deus, é necessário que o servo de Deus não viva para isso. Então, a Deus, ele disciplina com mansidão os que se opõem, na expectativa, Deus tem expectativa de que eles venham a se arrepender. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda convicção que o Espírito Santo traz para o nosso coração, esse peso, essa culpa, esse abatimento. Sabe quando você sabe que fez coisas desagradáveis e que Deus agora está tratando com você? Sabe quando você sabe que tem que mudar e não sabe como? É Deus tratando com você e esse abatimento é para levar você. É uma concessão de Deus de que você possa se arrepender. Por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. O contrário de arrependimento é endurecimento de coração. Você pode ter um coração flexível, tratável, quebrantado, disposto à mudança, disposto a ser transformado, ser ensinado, caminhos novos, caminhos elevados, caminhos de bondade. Eu quero aprender com Deus a ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero aprender a ser mais quebrantado do que eu fui semana passada. E isso é aprender com Deus. Eu quero ter coragem em Deus para crescer para a glória do Senhor Jesus. Quem sabe você tem uma dificuldade de mudança, sabe? Você é teimoso. Você precisa dizer para Deus, Deus, me ajuda. Me ajude a mudar. Me ajude a ser diferente. Me ajude a te glorificar, deixando que teu Espírito Santo mude a minha vida. Quero produzir frutos de arrependimento. Quero produzir frutos de transformação. Amém, queridos? Então, eu sei que você tem luta, mas é Deus tratando e ensinando você para você ser uma pessoa melhor. Por isso, Coríntios fala, deixando as coisas velhas para se tornar uma nova criatura abençoada por Deus. Amém? Semana que vem vamos continuar esse assunto, segredos de mudança. Como mudar, como deixar Deus mudar nossas vidas e o nosso interior. Primeiro segredo, corre para Deus. Só Deus pode mudar nossas vidas. Amém, queridos? Deus realmente te abençoe, Deus realmente te guarde, te livre e te dê força. Estaremos juntos, então, na semana que vem, na quinta-feira. Até lá, nós vamos seguindo para a glória de Jesus. Deixa eu orar rapidinho por você. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um daqueles que estão me ouvindo, que essa palavra possa produzir quebrantamento, transformação e arrependimento. Pai, eu coloco a vida dos teus filhos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.